Olá, meninos e meninas! Hoje iremos iniciar a nossa nona aula de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós conhecemos os protocolos, vimos a sua definição, aprendemos que um protocolo é um conjunto de regras e normas, padrões que devem ser seguidos. Vimos os tipos de protocolos e na aula passada nós focamos nos protocolos da camada de aplicação. Hoje iremos dar continuidade aos protocolos da camada de aplicação com o DHCP. O DHCP é um protocolo que possui a função de distribuir e gerenciar endereços de IP na rede. Ele é capaz de distribuir endereços, máscaras e outros recursos necessários para uma rede de computadores. Quando um computador vai se conectar à sua rede, ele adquire um endereço chamado endereço IP. Esse endereço é fornecido pelo servidor DHCP. Certo? Então, esse servidor DHCP, ele utiliza o modelo cliente-servidor, que é um tipo de rede que nós vimos em aulas passadas. Vocês se lembram o que é uma rede cliente-servidor? Uma rede cliente-servidor é quando nós temos um computador cliente em que recebe os recursos fornecidos pela rede através do servidor que é dedicado. Esse servidor pode ser um servidor de e-mails, um servidor de arquivos, um servidor de impressão, certo? Então, no servidor DHCP, ele mantém o gerenciamento centralizado de IPs que são utilizados por dispositivos conectados à rede. Aqui nós temos o protocolo SNMP. Ele tem a função de monitorar informações relativas a determinados dispositivos que compõem uma rede de computadores. É através deles que temos as informações sobre placas de rede, desempenho de rede, certo? Porque o SNMP é um protocolo simples de gerência de rede. A obtenção das informações é possível graças ao software presente nos dispositivos de rede, que extraem as informações do próprio equipamento e envia para o servidor de gerenciamento, que recebe as informações, armazena e analisa. E aí nós temos o protocolo SSH, que é o que permite a conexão segura ou criptografada. Uma informação criptografada quer dizer que ela está embaralhada, certo? Então, no momento em que alguém for ter acesso a essa informação, ele não vai entender nada, porque ela está criptografada. Então, o SSH também permite controlar um computador remotamente. E existem diversos programas para gerenciar computadores à distância, como OpenSSH, PuTTY, WebSSH. Aí chegamos nos protocolos da camada de transporte. Na arquitetura TCP/IP, a camada de transporte encontra-se logo abaixo da camada de aplicação. É a que fornece uma comunicação fim a fim entre as aplicações. Então, os dois protocolos mais importantes da camada de transporte são TCP e UDP. São protocolos que nós vimos na aula passada, mas agora vamos ver de maneira mais detalhada, certo? Então, normalmente, cada aplicação utiliza um dos dois protocolos, que vai de acordo com a necessidade da confiabilidade e desempenho para o transporte das mensagens geradas na aplicação do cliente e do servidor. Então, o TCP. O TCP é um protocolo de controle de transmissão. É o mais importante da camada de transporte junto com o IP da camada de rede. É o que permite a criação de um canal confiável, livre de erros entre uma máquina de origem e a de destino. Porque ele garante que o dado vai chegar até a máquina do destino. Certo? Então, um grande número de aplicações dos usuários faz uso desse protocolo para a transferência de dados. E aí nós temos algumas características desse protocolo TCP, que é orientada à conexão. Então, é preciso haver uma conexão sendo estabelecida, certo?
para enviar as mensagens. Então, todos os pacotes de dados trafegados após o estabelecimento da conexão são associados com a conexão específica. Ponto a ponto. Significa que a conexão é estabelecida entre duas entidades, ou seja, liga um processo na máquina de origem à máquina de destino. Confiabilidade. O TCP usa um mecanismo para tratar erros durante a transmissão dos pacotes. Então, todos os pacotes transmitidos devem ser confirmados pelo receptor, e a falta desta confirmação significa que o pacote foi perdido ou corrompido e deve ser automaticamente retransmitido. Aqui temos o full duplex. O duplex foi um conceito que nós vimos quando tivemos a aula sobre o sentido da comunicação. O full duplex é quando há uma transferência simultânea em ambas as direções. Ou seja, é uma comunicação bidirecional. Há um envio e recebimento simultâneo. E aí nós temos a entrega ordenada. Nesta entrega ordenada, é o que garante que os pacotes mesmo que cheguem fora de ordem no destino, a mensagem da aplicação será reconstruída na ordem correta. Certo? Porque o TCP possui um campo de cabeçalho para identificação de sequência do pacote dentro da conexão. E aqui nós temos o controle de fluxo. O TCP usa um campo janela para determinar a quantidade de dados que o receptor pode receber e processar. Aqui nós temos o protocolo UDP, certo? Que é o mais simples da camada de transporte. Ele é considerado não confiável porque não garante a entrega dos pacotes na máquina destino. Ele possui um melhor desempenho do que o TCP, é mais eficiente e mais rápido do que o TCP. Certo? E como exemplo, temos o streaming de áudio e vídeo. Aqui nós temos algumas diferenças entre os protocolos TCP e UDP. No TCP, nós temos um orientado à conexão. O UDP é não orientado à conexão. O TCP é considerado confiável porque há controle de erros, ele verifica as mensagens que são entregues. Já no UDP, não há essa confirmação. Por isso, ele não é considerado confiável, não tem um controle de erros. O TCP entrega ordenada e o UDP não garante essa entrega ordenada. No TCP temos o controle de fluxo, que é o que vai determinar quanto o receptor suporta processar os dados. E o UDP não tem esse mecanismo de controle de fluxo. Aqui nós temos uma atividade em que eu quero que vocês digam qual a diferença entre os protocolos de TCP e UDP e quais as características do TCP. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos os protocolos de aplicação, no caso aqui foi uma continuidade da aula passada, quando nós vimos os protocolos de HCP, SNMP e SSH. E aqui nós temos os dois principais protocolos de transporte, que foram o TCP e o UDP. O TCP é orientado à conexão e o UDP não é orientado à conexão. O TCP tem um controle de fluxo e controle de erros, já o UDP não tem nem controle de fluxo e nem controle de erros. Certo? Aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenha uma boa noite e até a próxima aula.